todos vocês que estão me ouvindo, que estão acompanhando a nossa semana de oração. Eu sou o Sidney, sou presbítero da Igreja Presbiteriana da Alvorada. E hoje nós estamos no segundo dia, 6 de outubro, segundo dia da nossa semana de oração. A nossa igreja, ela se reúne toda a primeira semana do mês em oração. E eu gostaria de compartilhar um texto bíblico, apenas um versículo da Bíblia, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse é um texto clássico onde Jesus ele dá instruções para os 12 discípulos, aqueles que iriam fazer uma caminhada mais próxima com ele, aqueles que iriam participar de todo esse processo, mas esse texto serve para nós também. Eu queria aplicar esse texto, apesar dele ter sido escrito no momento onde os discípulos sairiam para poder evangelizar, para poder falar do ministério de Jesus, e Jesus deu algumas orientações que eles deveriam tomar muito cuidado com todos os perigos que iriam acontecer, mas que o Espírito Santo estaria com eles, que eles estariam preparados por Deus mesmo para poder fazer essa obra. Mas eu queria trazer esse versículo para o contexto que nós estamos vivendo de hoje, dessa pandemia que tem nos afetado, tem afetado o país, tem afetado o mundo como um todo. E a gente ouve muita desinformação, a gente ouve muitas histórias, muitas notícias, elas não têm muito fundamento, tanto para um lado quanto para outro. Uns dizem que já acabou tudo, que nós já estamos no normal, na nova normalidade. Outros dizem que a gente não pode sair de casa, a gente deve ficar quietinho, não deve fazer nada. E essa palavra ela vem exatamente para dizer o seguinte: nós temos que manter o equilíbrio. Nós devemos ser simples como as pombas, ou seja, saber que Deus está no controle de tudo, saber que as coisas estão acontecendo e não estão fugindo ao controle do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo nós devemos ser prudentes como as serpentes, ou seja, a gente não pode confiar em tudo que a gente ouve, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode se expor. Por quê? Porque a doença ela está acontecendo e todos nós temos algum parente ou algum amigo próximo que está muito mal por conta da Covid ou que veio a falecer. Então a gente deve agir de modo prudente e de modo simples ao mesmo tempo. Nós vamos ter daqui a pouco um momento onde nós vamos estar orando e nós temos vários pedidos de oração que falam a respeito de doenças e pessoas que estão acometidas da Covid. Nós temos um país que está em colapso na sua economia por conta da pandemia, porque os programas que eram previstos para que acontecesse não estão acontecendo. Mas a nossa igreja está firme. O pastor Josias colocou isso muito bem no culto do último domingo, que apesar de tudo, a igreja do Senhor Jesus está avançando. A igreja presbiteriana da Alvorada está avançando. Então nós somos vencedores. Até porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. E enquanto nós estivermos aqui de passagem, nós devemos agir como esses 12 discípulos receberam as instruções, como os demais discípulos também receberam as instruções, e como Deus nos orienta nessas instruções, de nós sermos prudentes como a serpente e de sermos simples como a pomba. Que Deus possa nos abençoar. Neste momento nós vamos passar para o nosso momento específico de orações. Essa vai ser uma reunião que vai ocorrer através do Teams, e esse é o recado que nós queremos dar: que sejamos sempre pessoas servos do Senhor Jesus, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar a nós vencermos todas as dificuldades que nos são impostas, e que nós tenhamos o equilíbrio que vem do Senhor Jesus para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para a vida dos nossos amigos queridos. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.